Eu vou abrir o meu congelador e vou te mostrar 10 coisas que eu sempre tenho que me ajudam a poupar tempo no dia a dia e ter uma cozinha super prática. Oi, eu sou a Cecília, Natural Chef Cozinheira, e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, que hoje eu vou abrir aqui o meu congelador para vocês e vou mostrar as coisas que eu tenho que me ajudam e facilitam o meu dia a dia, que faz com que eu consiga colocar uma comida na mesa saudável, saborosa, prática todos os dias em menos de 20 minutos. Sim, gente, eu como comidinha caseira todos os dias, mas eu não passo horas na cozinha graças ao meu melhor amigo, o meu congelador. Se você já é de casa, sabe que eu não sou adepta das marmitinhas prontas, mas você vai ver que eu tenho vários potinhos aqui no meu congelador e várias comidas congeladas sim. Mas eu vou te mostrar o que são essas coisas e como que eu uso no meu dia a dia, que facilita muito. Antes de eu abrir a porta do congelador, eu tenho que começar mostrando o que fica na porta do congelador, que é o meu inventário. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando as listas que você precisa ter na tua cozinha para te facilitar no dia a dia. Eu vou deixar linkado aqui. Mas aqui, gente, basicamente tudo que tem no meu congelador. Então, tudo que tem aqui dentro está aqui na porta da geladeira, para facilitar. Então, quando eu quero pensar no meu cardápio da semana, que tá aqui também, eu não preciso ficar abrindo e revirando o meu congelador para saber o que eu tenho. Eu já sei porque tá tudo nessa lista aqui. E aí, conforme eu vou usando, eu vou riscando. Por isso que você pode ver assim, ó, que tem várias vezes escrito carne moída, porque eu tinha, por exemplo, aqui 6 potinhos de carne moída. Eu utilizei um, ainda tenho 5. E conforme eu vou utilizando tudo e vou reabastecendo o meu congelador, eu vou anotando aqui. E se tá muito riscado, eu faço uma folhinha nova, tá tudo bem. Porque geralmente eu abasteço o meu congelador com coisas grandes, que eu vou mostrar aqui pra vocês, uma vez por mês. Provavelmente esse mês eu não vou precisar abastecer com muitas bases, que eu já vou te mostrar o que é, mas só com algumas carnes. Então, tá aqui. Esse é o meu congelador hoje. Para facilitar, eu vou tirar as coisas daqui e botar aqui na minha bancada para te mostrar melhor o que são essas coisas, como que eu utilizo elas. Vou começar mostrando os preparos base, ou bases alimentares, que eu gosto de chamar. Já chamei dos 2 tipos aqui no canal. Inclusive, também tem um vídeo que eu fiz aqui mostrando os 3 tipos de preparo que você deve ter para compor a tua despensa prática. Mas hoje, gente, eu tô falando só de congelador, porque quando eu falo despensa prática, eu tô falando de congelador, despensa e geladeira. Mas aqui eu vou falar só as coisas que eu tenho no meu congelador. A categoria dos pré-preparos são aquilo que vai te adiantar muito o tempo e principalmente também ajudar a trazer muito sabor para tua comida. Os preparos base sozinhos não fazem uma refeição completa, mas eles adiantam muito os preparos. 2 tipos de preparo base nessa categoria de caldos e molhos que eu sempre tenho no meu congelador é um caldo de frango e um molho vermelho. O caldo de frango aqui hoje eu tenho de 2 tipos, vocês podem ver que são 2 cores diferentes. Esse caldo de frango aqui, o primeiro, mais clarinho, ele foi extraído só quando eu cozinhei um peito de frango sem basicamente nada de tempero. Então ele saiu um caldo mais clarinho. Esse aqui, que tem mais cor, parece quase até um molho vermelho, um molho de carne de panela, eu fiz, foi o que sobrou de um frango desfiado que eu fiz, inclusive já mostrei aqui no canal também. E aí o que acontece? O que eu faço com esses caldos? Por que não pode faltar caldo no meu congelador? Porque, gente, caldo é base para você cozinhar várias coisas. Você quer fazer um risoto, por exemplo? Você precisa de um bom caldo. Você quer até fazer um arroz, quer dar um sabor a mais na tua carne que você vai cozinhar, fazer uma sopa. Enfim, o caldo, ele eleva qualquer comida. Então, o caldo não pode faltar no meu congelador. E a outra dessa categoria que é o molho vermelho. Gente, eu vim de família italiana. A minha avó, todo fim de semana, todo domingo, era de praxe fazer massa. E as bases das massas que ela fazia eram sempre molho vermelho. Inclusive, peguei esse hábito da minha avó, que fazia uma vez por mês um panelão de molho vermelho. Deixava aquilo cozinhar por muito tempo, muitas horas, ficava aquele molho bem denso. Ela colocava em patinhos e congelava. E aí, todo domingo, ela tirava um potinho do congelador para fazer a massa. E aí, eu peguei esse hábito, porque aqui, gente, o molho vermelho também dá pra fazer inúmeras receitas. O que eu mais uso aqui em casa no dia a dia?
Se eu quero fazer uma massa, uma lasanha, tem uma receita que eu sou apaixonada, que tem como base o molho vermelho, que é o shakshuka, que é um molho vermelho bem temperadinho, que você cozinha ovos nesse molho vermelho e serve com pãozinho, ou até mesmo come só aquilo. É uma janta que, juro pra você, fica pronta em menos de 10 minutos. Então, por isso que eu sempre tenho molho vermelho no meu congelador. Esse é o terceiro item que não pode faltar no meu congelador, que é uma boa carne moída refogada. Pra mim, a carne moída é uma das carnes mais coringas da cozinha. Pra mim, pro meu paladar, uma carne moída boa, ela é cozida por bastante tempo. Eu gosto de fazer como se fosse um ragu, sabe? Que você cozinha a carne aos poucos e vai botando molho, vai adicionando um pouco de água, vai adicionando caldo, vai deixando essa carne cozinhar lentamente pra ficar bem saborosa. Então, quando eu cozinho uma carne moída, eu já faço uma panela bem grande, já mostrei aqui no canal também como eu faço isso, que pelo menos eu cozinho no mínimo uns 2 kg de carne moída. E aí eu deixo cozinhando por um bom tempo. E aí fica uma boa carne moída refogada, que eu porciono aqui nesses potinhos, a quantidade mais ou menos para 2 pessoas. E aí tenho sempre no meu congelador. No meu dia a dia, o que eu gosto de fazer com essa carne moída? Uma panqueca, igual eu comentei, porque aí às vezes eu só faço a massa na hora, a carne já tá pronta, é só rechear, o molho também já tá pronto. Gosto de rechear legumes, faço bastante pimentão recheado com carne moída, abobrinha recheada com carne moída, batata. Um bom molho à bolonhesa, que às vezes eu pego esse molho que já tá bem refogadinho, junto com esse molho vermelho que eu já tenho, faço um macarrão, faço uma lasanha bolonhesa. Então, uma boa carne moída refogada não pode faltar no meu congelador. Ainda nessa categoria de carnes, o que não pode faltar no meu congelador são marinadas, geralmente de carne de frango e carne de porco. Hoje, no meu congelador, eu tenho aqui algumas marinadas que eu vou mostrar pra vocês. Inclusive, eu já ensinei aqui no canal também como fazer essas marinadas, que é super fácil. E por que não pode faltar no meu congelador? Primeiro, pela praticidade e segundo, porque são super gostosas. Geralmente, para essas marinadas, eu compro cortes de carnes que eu faço ou na air fryer ou no forno. Ou seja, os eletrodomésticos vão trabalhar para mim. Eu faço essas marinadas, geralmente eu vou no açougue uma vez por mês. Já mostrei aqui, inclusive, também como que eu organizo as minhas carnes. Faço uma boa compra, geralmente para durar um mês e até um pouquinho mais. Chego em casa e faço essas marinadas, que nada mais é do que uma mistura de ácido, gordura e temperos. E aí eu faço marinadas diferentes, de vários sabores. Então, por exemplo, eu compro lá sobrecoxa, que é um corte que eu gosto bastante e faço no air fryer ou no forno rapidinho. E aí eu faço várias marinadas diferentes, então o mesmo corte vai me dar sabores diferentes, o que é muito legal. Então, aqueles dias que eu tô um pouco corrida, quero deixar o forno trabalhando pra mim, as marinadas são uma ótima opção. Vai ficar pronta em mais ou menos uns 45 minutos no forno? Vai, mas tá vendo que eu vou ter zero trabalho. Eu simplesmente vou precisar colocar na forma e levar pro forno. O forno vai trabalhar pra mim. Então, por isso que eu não abro mão de ter sempre marinadas no meu congelador. Quinto ponto que não pode faltar no meu congelador é pão. Depois que eu descobri essa técnica de comprar um pão de fermentação natural ou fazer o meu pão sem glúten, que eu já mostrei aqui no canal também, fatio ele e coloco em saquinhos individuais no meu congelador. E quando eu quiser comer pão, que não é uma coisa que acontece todos os dias, por exemplo, pra mim, eu simplesmente esquento esse pãozinho na sanduicheira e eu tenho um pão fresquinho. Sério, gente, eu recomendo demais que se tu come pão, principalmente se tu come esses pães de pacotinho que são ultraprocessados, que não fazem bem, você começa a adotar essa prática. Se você não faz pão, tá tudo bem, mas busca aí na tua cidade um lugar que você possa comprar um pão, uma padaria que seja um pão gostoso, que seja um pão mais natural possível, sabe? Então já compra em grande quantidade para você não ficar indo todos os dias. Chega em casa, corta esse pão em fatias, coloca em saquinhos, como eu tô mostrando aqui, individuais. Por quê? Porque se você botar várias fatias de pão num saco só, eles grudam quando eles for congelar e depois você não consegue tirar. Na hora que você for quebrar, você pode acabar quebrando o pão e não ajuda muito, tá? Só se você congelar eles todos separados e depois colocar num saquinho. Mas pra ser prático, eu faço isso. Olha só, fica todas aqui as fatias aqui na porta do meu congelador e quando eu quero, eu pego uma fatia e só esquento e tá tudo bem. Então, pão é uma coisa que não falta mais no meu congelador, porque é super prático. Sexto item que não pode faltar no meu congelador são temperinhos. Principalmente a pasta de alho e cheiro verde, que inclusive, ó, aqui em casa tá acabando, né? Final de mês, começo de mês, já tô precisando abastecer de novo. Mas é
um cheiro verde, que aqui na verdade eu tenho salsinha e cebolinha, que é o que a gente chama de cheiro verde aqui em Curitiba, por exemplo. Eu sei que tem gente que chama de coentro. Inclusive, deixa aqui nos comentários pra eu saber qual que é o teu cheiro verde. Mas aqui pra mim é salsinha e cebolinha, então eu já compro muitas vezes até picadinho, só coloco no pote, tiro aqui a quantidade que eu quero, sabe? Só pego uma colher ou uma faca, dou uma batidinha e coloco na comida pra finalizar, tá? Geralmente na panela. Isso aqui, gente, não pode descongelar por muito tempo, que senão começa a ficar aguado. Então você tira direto do congelador e põe direto na panela, tá? Então isso aqui já vou até guardar, porque se começa a descongelar, começa a dar ruim. Essa pastinha de alho, eu já mostrei aqui no canal como faz. Eu compro aqueles pacotinhos de alho já descascados pra facilitar. Bato tudo e dá uma quantidade boa de pasta de alho. E aí eu coloco nesses potinhos e sempre deixo um na minha geladeira. E vou utilizando ao longo da semana. Conforme vai acabando, eu tiro um do congelador e desço mais um potinho pra geladeira. Então sempre tem potinho no congelador e sempre tem pelo menos um potinho na geladeira pra eu utilizando ao longo da semana. Mas isso aqui não pode faltar no meu congelador, porque de verdade, às vezes você até vai falar pra mim: ah, mas eu corto rapidinho uma cebola e um alho, rapidinho eu faço um refogado. E são nessas pequenas coisas que a gente vai perdendo tempo na cozinha. Eu sei que talvez você tenha já prática aí no teu dia a dia e rapidinho você faz um molho vermelho, rapidinho você faz as coisas. Mas é nesse rapidinho que vai sugando o nosso tempo. Então, depois que eu comecei a ter principalmente temperos já prontos no meu congelador e na minha geladeira, foi aí que eu comecei a ver o meu tempo render. E principalmente, você não fica com aquele cheirinho de tempero picado na mão, que era uma das coisas que eu me incomodava muito, que era estar sempre com cheiro de cebola e alho na mão. Então agora não tem mais disso. Mais um item que não pode faltar no meu congelador. Eu já esqueci qual que é o número agora. 6, 7, não sei. Mas são preparos prontos. Eu comecei o vídeo falando dos preparos base que adiantam muito tempo na cozinha, mas que sozinhos não fazem uma refeição. Mas para os dias de correria, para os dias de imprevisto que acontece, não sei aí na tua casa, mas aqui em casa de vez em quando acontece, né? Às vezes a gente não tem controle de tudo, é preciso ter alguns preparos já prontos. Lembra que eu comentei que eu não sou muito adepta de ter as marmitinhas prontas? Mas eu gosto sim de ter alguns preparos prontos. E aí eu vou te mostrar, eu tenho aqui 4 opções de preparos prontos no meu congelador hoje, tá? E eu vou variando esses preparos ao longo do mês. Eu já mostrei aqui no canal também como que eu escolho esses preparos, como que eu faço, enfim. Eu só vou te mostrar o que que é, tá? Que eu tenho hoje. Eu tenho, por exemplo, um fricassê de frango. E aí, como que eu falo que são preparos prontos, tá? Porque geralmente aqui dentro vai ter uma proteína, algum tipo de carboidrato e também legumes, que geralmente até tá misturado na carne, tá? Pra ele ter uma textura um pouco melhor pro meu paladar. Então aqui eu tenho um fricassê de frango, que eu tenho frango desfiado, bem temperadinho, com vários legumes, e eu tenho aqui um creme de milho com um pouquinho de batata. Eu tenho aqui um escondidinho de carne de panela, então vou ter a carne de panela com legumes e um purê de abóbora. Tenho aqui um escondidinho de carne moída, que aqui é a carne moída também com vários legumes e um purê de batata. E eu tenho um estrogonofe. Esse estrogonofe, ele tá na categoria do meio, entre o pré-preparo e o preparo pronto. Porque geralmente eu não como só um estrogonofe como uma refeição pronta. Eu faço um arroz ou alguma coisa pra complementar. Mas assim, o estrogonofe tá pronto pra consumir. Então esses preparos prontos, eu não abro mão de ter no meu congelador e eu deixo eles pra principalmente aqueles dias que podem acontecer imprevisto. Sétima coisa que não pode faltar no meu congelador. Não, gente, não é gelo. Mas é algum tipo de leguminosa já cozida. E aqui eu vou variando e dessa vez eu estou com lentilha cozida. Mas sempre tem algum tipo de leguminosa prontinha para facilitar. Das leguminosas, a lentilha é que pra mim é a mais fácil de digerir. Então geralmente é que eu quase sempre eu tenho no meu congelador. Mas eu vou alternando, às vezes eu tenho grão de bico e às vezes eu tenho feijão. Às vezes também eu já tenho feijão pronto ou às vezes eu tenho só o feijão grãozinho para fazer algum tipo de salada. Aqui em casa a gente gosta muito de comer as leguminosas dessa forma, como um tipo de salada, como um acompanhamento para alguma salada. Então eu sempre tenho algum tipo de leguminosa já pronta. Por quê? A leguminosa, como a gente sabe, a gente precisa deixar ela de molho, no mínimo 8 horas, para ela eliminar os fitatos. Então nada de abrir aquele pacote de feijão e colocar direto na panela para cozinhar. O importante é deixar de molho. Por isso que ter alguma leguminosa pronta no teu congelador
salva muito, poupa bastante, principalmente se tu tem criança em casa que tem o hábito de comer arroz e feijão todos os dias. A gente não precisa cozinhar feijão todos os dias e quiçá toda semana. Aqui em casa, uma vez por mês eu faço essa leva de leguminosa. Agora foi a lentilha, mas provavelmente no mês que vem eu vou fazer feijão, que inclusive faz tempo que eu não faço. E aí já vou fazer uma boa panela de feijão, vou porcionar tudo nos potinhos e ter aqui no meu congelador para facilitar e complementar o meu prato. Oitava coisa que não pode faltar no meu congelador é alguns tipos de legumes congelados. Vou mostrar o que eu tenho agora. Tenho brócolis, tá? Que eu mesma fiz o branqueamento e botei aqui congelar. Espinafre, também gosto sempre de ter espinafre no meu congelador, super fácil e dá pra fazer várias coisas. E o meu sacão de aipim congelado, que eu gosto muito desse aqui, porque a lista de ingredientes dele é só mandioca. E facilita muito nos dias que tá um pouco corrido, ou às vezes não deu tempo de fazer um carboidrato para complementar, um arroz, um purê. Essa mandioca acaba salvando bastante. Se eu tenho tempo, eu dou prioridade para fazer um legume que eu tenho fresco. Que, claro, eu me organizei para isso. Então, por exemplo, essa semana eu tenho ali cogumelo, eu tenho abobrinha, eu tenho cenoura, eu já deixei tudo picadinho, tá tudo na minha geladeira. Mas às vezes acaba faltando, ou às vezes já aconteceu aqui de eu, por exemplo, planejar que ia fazer uma berinjela, cortei a berinjela e tava ruim, tive que jogar fora. E eu precisava de algum legume para complementar. E aí o legume congelado ajuda nesses momentos. E também entra no planejamento, tá? Então não é só para os dias de correria. Então, por exemplo, brócolis é uma coisa que sempre tenho no meu congelador, porque eu já compro uma ou duas cabeças de brócolis, pico tudo, faço branqueamento e aí deixo no meu congelador. Venho aqui, abro, pego só a quantidade de brócolis que eu quero e aí só dá aquela salteadinha na panela com um pouquinho de azeite e manteiga. E fica uma delícia. Os legumes congelados, para eles ficarem bons, a gente precisa fazer o processo de branqueamento, que eu já ensinei aqui no canal também. E a gente precisa tirar eles do congelador e botar direto na panela. A gente não pode deixar o brócolis descongelar, porque senão ele vai ficar todo molenga, vai perder água e não vai ficar bom. Então, sempre tenho algum tipo de legume no meu congelador. A nona coisa que não pode faltar no meu congelador é queijo mussarela fatiado. Aqui em casa, a gente não tem o costume de comer queijo todos os dias, sabe? De fazer lanche. Mas um queijinho tem o poder, muitas vezes, de elevar uma refeição. Inclusive, eu gosto muito de botar um queijinho em cima quando eu for finalizar aqui os meus preparos prontos. O meu fricassê, o meu escondidinho. E aí, como a gente não come todo dia e dependendo da temperatura o queijo acaba estragando na geladeira, eu compro já aqueles queijos maiores, compro às vezes meio quilo ou até mesmo 1 quilo de queijo mussarela e porciono em saquinhos como eu fiz aqui, algumas fatias e coloco aqui. Então o queijo não pode faltar no meu congelador. Inclusive, congelar queijo é uma ótima forma para tu economizar e poder aproveitar promoções. Geralmente eu vou aqui no Atacadão, perto da minha casa, acabo comprando, igual eu disse, 1 quilo de mussarela, pago um preço mais em conta, só que assim, 1 quilo de mussarela para 2 pessoas vai acabar estragando rápido se eu deixar na geladeira. Então, por isso que eu faço esse processo de congelar. Eu porciono, que isso é uma coisa que eu sempre vou falar aqui no canal, não vou cansar de repetir. Tudo que entra no teu congelador deve ser porcionado, porque uma vez que a gente descongela, a gente não pode voltar a congelar aquilo da mesma forma. Então não dá como congelar 1 quilo de queijo e depois descongelar e depois congelar de novo, não pode fazer. Então sempre tem que porcionar antes de ir pro congelador. Mas rapidinho tu faz isso e acaba economizando e tendo aquele ingrediente sempre que tu precisar. E aí, por último, mas não menos importante, qual a 10ª coisa que não pode faltar no meu congelador? É algum tipo de fruta congelada. Eu vou te mostrar o que eu tenho aqui. Hoje eu tô com manga congelada e maracujá. Geralmente a gente sempre tem banana, mas eu acabei usando ontem porque tava calor e acabei fazendo uma vitamina. Então ter um tipo de fruta congelada é ótimo, principalmente quando começa a esquentar, para você fazer vitaminas. Ou por exemplo aqui, ó, o maracujá, eu gosto para fazer um molhinho para acompanhar uma carne de porco. Gosto também de ter morango, frutas vermelhas congeladas para fazer um molhinho, para fazer uma sobremesa ou até mesmo acompanhar uma carne que combina super bem. Então ter algum tipo de fruta congelada é ótimo e também ajuda você a consumir mais frutas no teu dia a dia.
porque fruta é uma coisa que estraga super rápido, né? Então ter algum tipo de fruta congelada não pode faltar no meu congelador. Abri um pouquinho de uma parte minha pra vocês. O meu congelador, que igual eu disse, é o meu melhor amigo na cozinha. E ter essas coisas prontas é o que facilita o meu dia a dia. Conta pra mim aqui nos comentários o que não pode faltar no teu congelador, que eu fico super curiosa. E vai que vendo que vocês comentam aí, me ajuda a incrementar cada vez mais aqui o meu congelador, pra ter cada vez mais praticidade na minha cozinha. Se você curtiu esse vídeo, deixa o teu like, que é muito importante pra mim, pra eu continuar postando aqui toda semana dicas e práticas pra te ajudar a ter uma cozinha mais prática. Se não é inscrito no canal, se inscreve também. E como eu falei bastante de carne, eu vou deixar aqui na tela o vídeo que eu mostro como eu organizo as minhas carnes do mês. Vai lá ver que pode te ajudar bastante. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!